Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Grande surpresa envolvendo o Michael, hein? Olha que legal, olha que surpresa bacana. Nós vamos falar para vocês. Lohan fora. Que loucura. Flamengo tem trunfo para a grande virada na temporada. Conforme adiantamos para vocês, antes do jogo contra o Amazonas, Léo Ortiz será titular na partida contra o Bragantino. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Queria pedir para que todos vocês, olha, metam o dedo no like, rapidinho, dedo no like, agora não paga nada, é de graça. Dedo no like e, claro, inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta e, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. O drone vai subir atrás de informações do Flamengo. Sobe, drone! Bom, galera, primeiro a gente vai falar sobre o time do Flamengo que encara amanhã um jogo perigosíssimo. Um jogo, para mim, é um dos mais difíceis que o Flamengo já teve até agora, nessa temporada de 2024. Um jogo de altíssimo risco para o Flamengo, inclusive. E o Tite parece que vai mudar o esquema, inclusive. A gente já sabia e a gente trouxe para vocês, desde o jogo contra o Botafogo, a gente recebeu a notícia de que o Léo Ortiz seria titular nesse jogo contra o Bragantino. Conhecedor, conhece o estádio, está acostumado a jogar por lá, conhece as características dos jogadores do Bragantino, por ter atuado por muito tempo. Então, ele que não jogou nesse último jogo agora contra o Amazonas, justamente porque seria titular nesse jogo contra o Bragantino. Só que não é só ele. Tite vai promover algumas alterações. E o Flamengo que vai a campo será este. Rossi no gol, o Wesley, Rossi voltando ao gol, né? O Wesley na lateral direita, Varela sentiu um desconforto e está fora do jogo. Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas na lateral. Meio-campo, ele dando uma fortalecida no meio-campo. Ele coloca o Alan e o Igor Jesus, quer dizer, dois volantes, né, mais consistentes, poder de marcação maior. Lembrando aquilo que eu falei, o time do Bragantino é uma equipe que joga com intensidade muito alta e você precisava realmente fortalecer mais o meio-campo. Então vamos lá, ele vem com Igor, Jesus, Alan, Gerson e De La Cruz. Nesse caso, o Gerson vai jogar um pouco mais avançado e o De La Cruz jogando ali naquela função que o De Arrascaeta costuma fazer. Pedro e Bruno Henrique, o comando de ataque do Flamengo. Agora tem duas situações, duas novidades interessantes. Arrascaeta e Cebolinha viajarão com o grupo. Agora, não devem atuar. Possivelmente, ou ficam como opção no banco de reservas, ou então nem isso. Serão avaliados por lá. Mas viajarão também com o grupo. Surpresa mesmo foi a não ida, o Tite não relacionar o Lohan. O Lohan, para mim, foi um dos melhores jogadores do Flamengo no jogo contra o Amazonas. Recebeu até o elogio do Tite. Tite elogiou o jogador, disse que conversou com a diretoria, que vamos... Aí ele falou, é o que eu falo, cara, a gente sempre presta atenção nos mínimos detalhes. Ele falou assim, vamos botar o pezinho dele no chão e tal. E aí, coincidentemente, o jogador não é relacionado para o jogo seguinte. Será que tem alguma coisa de bastidor, alguma coisa que o Tite preserva a cabeça do jogador, preserva o jogador por conta da parte mental? Ele deixou isso meio que subentendido na última coletiva, né? Mas, cara, o jogador tem que ir para o jogo. Ele
por muito pouco ele não fez diferença nesse jogo contra o Amazonas. Ele errou sempre no último lance, mas ele tentava jogar, foi o que mais tentou. O condicionamento físico dele parece estar bem acima dos demais jogadores do Flamengo, então para um jogo contra o Bragantino era importante. Eu, sinceramente, não compreendo a não ida do Lohan, a não relação do Lohan, o fato do Lohan não estar relacionado para esse próximo confronto contra o Bragantino, partida duríssima que o Flamengo vai ter amanhã lá em Bragança Paulista. O Flamengo tem o trunfo para a grande virada. Na reunião que ontem aconteceu uma reunião da diretoria do Flamengo, onde eles deram total apoio e também contaram com o grupo de jogadores, com as lideranças do elenco, em relação ao apoio ao técnico Tite. Os jogadores, a gente falou isso na live de ontem, né? Os jogadores reforçaram o apoio, disseram que vão fazer de tudo para que esse cenário mude e que o Flamengo retome o caminho das vitórias. Mas o grande trunfo, na verdade, que foi analisado, inclusive, na reunião de ontem, é essa tabela. O Flamengo tem uma tabela, não vou dizer fácil, né? Porque no futebol não dá para dizer fácil, ainda mais que o Flamengo do jeito que está jogando. Mas o Flamengo pegou o Amazonas no Maracanã, a tabela do mês de maio, tá? Aí tem o jogo contra o Bragantino, que é um jogo duro. E aí o Flamengo joga contra o Palestino, num jogo onde não será no estádio do Palestino, será num campo neutro, né? Então o Flamengo tem essa vantagem. Depois pega o Corinthians no Maracanã, pega o Bolívar no Maracanã, o Vasco num jogo em que pode ser em Brasília, pode ser no Maracanã, quer dizer, depois o Amazonas num jogo fora de casa, mas que vai ser praticamente todo ele com torcida do Flamengo, e termina com o Milionário do Maracanã, quer dizer, uma tabela muito favorável com jogos em sequência. Praticamente todos esses jogos são em casa. O Flamengo só vai ter adversidade, ou seja, torcida contrária, um jogo mais espinhado, além da qualidade do adversário, contra o Bragantino. Contra o Milionários, claro que o jogo é fora de casa também, mas será um jogo num campo neutro, um estádio, e a gente já viu o Milionários jogar no último jogo lá, um estádio bem grande, não tem pressão nenhuma e tal. E tirando esses próximos dois jogos, o Flamengo só joga em casa o mês de maio inteiro. E contra adversários tecnicamente mais fracos. Então, esse é o trunfo que a diretoria acredita que será a grande virada do Flamengo na temporada 2024, onde o Flamengo pode, sabe aquela história? O carro, às vezes, para poder pegar, precisa de um empurrão, né, na ladeira. Essa pode ser a grande... o tranco, né? O carro pega no tranco. Antigamente o carro pegava no tranco, você empurra e ele vai e pega no tranco. Esse pode ser o grande empurrão que o Flamengo precisa para poder conseguir essa virada na temporada 2024. Galera, uma grande notícia envolvendo o nosso robozinho Michael. Michael, mais uma vez hoje, fez a diferença no jogo do Al Hilal. O Al Hilal venceu com uma partida do Michael, aliás, está se tornando comum, né? Michael acabou com o jogo. E, repito, joga hoje como ponta direita. Não hoje, já desde o ano passado, né? E ele está acabando com o jogo. Jogando muito bem. Hoje, mais uma vez, ele meteu uma bola na cabeça do Mitrovic, que é o atacante do Al Hilal, abrindo os caminhos para a vitória e, consequentemente, deixando a equipe muito perto do título. Michael acabou com o jogo de novo. E, ao término do jogo, o Michael recebeu um telefonema do técnico Dorival Júnior, cara. Olha que surpresa. E a gente vai dizer o que isso pode representar e impactar em situações futuras até mesmo para nós, torcedores do Flamengo. O técnico Dorival Júnior entrou em contato com o Michael, o parabenizou pela partida, disse que vem acompanhando as últimas atuações do jogador e que o jogador está no seu radar para ser convocado para a seleção brasileira. Dificilmente será convocado para a Copa América. Copa América, ele vai realizar a convocação para a Copa América agora final de maio. E aí ele já tem mais ou menos os jogadores de sua confiança e tudo.
Então o Michael não deve ser convocado para a Copa América. No entanto, aí que está a grande novidade, a grande notícia, né? O Dorival Júnior, ele já destacou algumas vezes, mais de uma vez, inclusive, que o jogador que quer, o jogador tem que optar ou seleção brasileira ou ele quer ganhar muito dinheiro indo para centros menos importantes que o futebol. Realmente, o nível apresentado, ele tem uma qualidade técnica inferior, física e tudo. E ele não convoca, ele não é muito, não é comum, nem ele, nem outros treinadores convocarem jogadores que jogam na Arábia. Ele parabenizou o Michael, incentivou o Michael, disse que está acompanhando o jogador, pode até convocar, até pode. No entanto, ali é uma sinalização muito clara para o jogador e para os seus empresários de que ele precisa mudar de centro, que ele está sendo observado pelo técnico da seleção brasileira. E que ele tem chance, precisa acreditar nele. O Michael é um jogador que ele não acredita tanto nele, né? Vocês lembram quando ele esteve no Flamengo e ele acabou tendo problemas psicológicos porque achava que ele não tinha futebol para estar ali, que os jogadores eram muito acima dele tecnicamente, tudo. Acreditar nele e saber que hoje ele é um jogador selecionável, com possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira. Nenhum jogador que atua na Arábia foi convocado para a seleção brasileira até hoje. E o Michael não deve ser para a Copa América, mas poderá ser mais à frente. E aí o desejo dele de querer sair, deixar o Al Hilal agora no meio do ano, buscando um outro clube e, consequentemente, uma ida para a seleção brasileira. A notícia ela é muito boa, é uma surpresa que eu confesso que não imaginava que o Michael pudesse ser cogitado por uma seleção brasileira, então é uma grande surpresa. Parabéns ao jogador que tem 28 anos, jovem ainda, tem um caminho ainda para poder percorrer. E ele querendo efetivamente, acreditando no potencial dele, ele sai de lá para poder jogar num clube, como, por exemplo, como o Flamengo, para poder chegar efetivamente à seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo. Lembrando que o Michel tem mais um ano de contrato com o Al Hilal, já pediu ao Jorge Jesus para ajudar na liberação. O Jorge Jesus já disse que adora o jogador, mas entende os motivos no qual ele deseja a saída e facilitaria, sim, uma saída, e é um jogador que o Flamengo tem interesse real. Michael é um jogador que o Flamengo vai tentar a contratação na janela do meio do ano. É claro que se houver uma zebra e ele for convocado para a seleção ainda agora em maio, que eu não acredito, depois dessa ligação do Dorival Júnior, tudo é possível. Se ele for convocado, meu amigo, aí complica muito. Mas eu não acredito que seja convocado para a Copa América, ainda bem, porque se fosse um jogo amistoso data FIFA, ele seria convocado. Mas como é a Copa América, é uma competição, e o Dorival sabe que ali não é local para fazer testes, ele vai levar os jogadores que ele está habituado, né? E ali, nesse cenário, o Michael não deve estar inserido. Mas depois da Copa América, ele já sinalizou e hoje ligou para o Michael para parabenizar pela partida e sinalizou que está acompanhando a evolução do jogador e que ele hoje é um jogador selecionável. Tomara que isso faça com que o jogador possa vir para cá, para o Flamengo, para ficar mais próximo da seleção brasileira e, quem sabe, né, arrebentar, porque, olha, o nosso robozinho está jogando muito e é um baita de um jogador. Você gostaria de ver o Michael de volta ao Mengão? Comente, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.